Orando com o Santo do Dia, dia 10 de novembro, celebramos hoje São Leão Magno, célebre na história da Igreja pelo seu profundo saber, pelas extraordinárias virtudes e brilhante governo. São Leão foi, sem dúvida, o maior Papa dos primeiros séculos da era cristã. Pouco se sabe sobre sua vida anterior ao pontificado. Nasceu por volta do ano 395 em Roma e ingressou jovem ainda no clero romano. Após ter desempenhado dedicado e delicadas missões sob o pontificado do Papa Sisto III, foi escolhido para sucedê-lo em agosto de 440. Os tempos eram então muito conturbados. O Império Romano esfacelava-se progressivamente perante as hordas de invasores bárbaros e ávidos de saques. Também a Igreja vivia agitada por questões internas, sobretudo de cunho doutrinal. Num século, sentiu-se sacudida por 4 grandes heresias: o arianismo, o pelagianismo, o nestorianismo e o monofisitismo, que deixaram feridas profundas. O nome do Papa Leão está intimamente ligado à luta contra o monofisitismo, heresia propalada pelo monge Eutiques, que sustentava haver em Cristo não 2 naturezas, mas uma só, a divina, que teria absorvido em si a natureza humana. Negavam-se assim as características da humanidade de Cristo. Estando a par das agitações doutrinárias do Oriente, Leão dirigiu ao patriarca de Constantinopla a célebre carta dogmática a Flaviano, na qual expunha a doutrina ortodoxa sobre as 2 naturezas, divina e humana, existentes na única pessoa de Cristo, Filho de Deus. No concílio de Calcedônia, em 451, onde foi condenado o monofisitismo, os padres conciliares ouviram a carta do Papa Leão e exclamaram: Pedro falou pela boca de Leão. Era uma confissão de fé por parte dos 600 bispos no primado do Papa em matéria doutrinal. Marcante ficou também na história da Itália, a atitude do Papa Leão frente aos invasores hunos guiados pelo terrível Átila, chamado o flagelo de Deus. Vencidas todas as resistências do Império e as defesas naturais dos Alpes, Átila invadira o norte da Itália, destruindo tudo a ferro e fogo. O Papa saiu-lhe ao encontro, e tanto foi seu prestígio e eloquência que Átila desistiu de sua ameaça de destruir a Itália e Roma. 3 anos depois, em 455, outro chefe bárbaro, Genserico, à frente dos vândalos, depois de devastar o norte da África, desembarcou na Itália e entrou em Roma. Desta vez, o Papa conseguiu
apenas que se poupassem as vidas e não se ateasse fogo à cidade eterna. Nesta emergência, o bispo de Roma já surgia praticamente como suprema autoridade, mesmo no campo social. Grande foi a atuação do Papa Leão como chefe espiritual da cristandade. Pela oração, pelo exemplo e, sobretudo, por seus sábios escritos, concorreu para consolidar a disciplina eclesiástica, elevar os costumes do povo, conservar a ortodoxia da fé e aperfeiçoar o culto litúrgico em todo o Ocidente. Célebres ficaram seus sermões, pronunciados em latim clássico, proferidos nas solenidades do ano litúrgico. Destes sermões, verdadeiros modelos de eloquência cristã, se conservam mais de 100, que, junto com as 143 cartas, são documentos preciosos para a história e o dogma. Num dos seus sermões natalinos, o Papa Leão comentava: Nosso Senhor, amados filhos, nasceu hoje como Salvador. Alegremo-nos. Não pode haver tristeza quando nasce a vida. O Filho de Deus assumiu a natureza do homem para reconciliá-lo com seu Criador, de modo que o demônio, autor da morte, fosse vencido pela mesma natureza que ele antes vencera. Toma consciência, ó cristão, da sua dignidade, e já que participas da natureza divina, não voltes aos erros de antes por um comportamento indigno de sua condição. Pelo sacramento do batismo, te tornaste templo do Espírito Santo. Não expulses com más ações tão grande hóspede. Não recaias sob o jugo do demônio, porque o preço de tua salvação é o sangue de Cristo. O Papa Leão faleceu no ano 461 e a posteridade brindou com o título de Magno, pois por justas razões foi ele o mais insigne Papa anterior à queda do Império Romano, o Império Romano Ocidental, e inclusive o que por mais tempo dirigiu a Igreja Romana até aquela data. É uma história diferente de um homem que serviu a Deus através da sua autoridade e do seu prestígio, da sua eloquência, do seu amor pela igreja e pelo seu povo. Foi um verdadeiro pastor. Então, peçamos a intercessão de São Leão Magno, hoje de modo especial, peçamos pela nossa igreja e pelo Santo Padre, o Papa. Que Deus te abençoe e te proteja, livre de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Leão Magno, rogai por nós. Assista nossos vídeos orando com o Santo do Dia, um caminho de excelência no seguimento de Jesus. Compartilhe, dê o seu like e se inscreva em nosso canal. Obrigado e até o próximo.